Viva Maria Imaculada! Eu sou o Fábio de Jesus por Maria e esse é o canal Subindo a Montanha. Querido, certa vez, São Pedro se aproximou de Jesus e perguntou a Jesus: Mestre, quantas vezes eu tenho que perdoar? É Mateus capítulo 18, versículo 21. A palavra diz assim: Então Pedro se aproximou dele e disse: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Respondeu Jesus: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Queridos, 7 é o número da perfeição. Com certeza Pedro havia vivido alguma situação em sua vida em que alguém havia ferido o coração de São Pedro e ele estava com dificuldade de perdoar. Provavelmente pela pergunta, Pedro já havia perdoado algumas vezes. E Pedro pensou: se eu perdoar 7 vezes, já que 7 é o número da perfeição, se eu perdoar 7 vezes já é o suficiente. E foi se certificar disso com Jesus. Mestre, até quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? E aí Pedro é surpreendido pelo mestre, que diz: não, Pedro, não é até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, perdoar sempre, perdoar infinitamente. Por que será que Pedro recebe esse mandamento de Jesus? Por que será que nós recebemos esse mandamento de Jesus? Quando Jesus nos ensina a rezar o Pai Nosso, ele diz: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Dessa forma, Jesus condiciona o perdão que vamos receber de Deus com o perdão que nós demos aos irmãos. No Sermão da Montanha, Jesus vai dizer em Mateus 5, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ou seja, para sermos perdoados, para alcançarmos a misericórdia, temos que liberar o perdão, temos que ser misericordiosos. Mas por quê? Você já viu a história do passarinho? O pequeno pardal? A história diz que havia um pardalzinho que vivia feliz na floresta com seu bando de pardais. Até que um dia caiu sobre a floresta uma chuva tremenda, uma tempestade tremenda. Todos os pássaros voaram do ninho buscando abrigo. O pardalzinho, quando tentou voar, ele percebeu que a sua patinha ficou presa por um pedacinho de cipó. E ele não conseguiu voar. Ele gritou pedindo socorro para os outros pássaros. Mas os outros pássaros foram embora, cada um tentando salvar a sua própria vida. E ele ficou ali preso no ninho, no meio daquela tempestade terrível de relâmpagos e trovões. Até que um raio atingiu a árvore onde estava o passarinho. E o pardalzinho caiu no chão, no meio da lama, quebrou a sua asinha, se machucou e se feriu. E ele ficou ferido e machucado não só na asa, mas ele ficou ferido e machucado na sua alma, porque ele se sentiu traído e abandonado pelos outros pássaros. Então ele viu um tronco de árvore apodrecido, oco por dentro, e ele pensou: eu vou entrar nesse tronco de árvore e vou construir para mim aqui um abrigo. Longe dos predadores, longe dos gaviões e longe daqueles outros pássaros que me traíram, aqueles pássaros que me abandonaram. Ele então começou a pegar resto de barro, gravetos, espinhos e fez uma parede naquele tronco de árvore abandonado. Deixou só um pequeno filete por onde entrava um pouquinho de luz e oxigênio, e ali ele ficou por dias, se sentindo protegido, se sentindo abrigado, se sentindo seguro, longe dos predadores e longe dos pássaros que o haviam traído, que não mereciam sua amizade. Depois de muitos dias ali, o vento trouxe uma semente de pata de leão. O passarinho ficou olhando aquela semente de pata de leão que entrou por aquele filetinho que ele havia deixado, se depositou no chão, cheio de lama daquele tronco abandonado, e ele ficou observando aquela semente. Passados alguns dias, aquela semente germinou, nasceu uma linda erva que começava a crescer buscando a luz e buscando oxigênio. Ele ficou observando. Passados mais alguns dias, ele percebeu que aquela erva havia murchado, secado e morrido, porque lhe faltava luz, oxigênio e nutrientes. O passarinho começou a refletir e percebeu que ele também estava como aquela erva, plantado
naquele resto de árvore apodrecido, com aquele ar rarefeito, já com cheiro de podre, da madeira podre, sem nutrientes, sem comer e sem beber, há dias. Ele se atentou e percebeu, se eu continuar aqui, eu vou morrer. Como essa semente nasceu, germinou e já morreu. Então ele tomou a resolução, eu preciso sair desse abrigo, porque esse abrigo na verdade não é um abrigo, mas é uma prisão. Ele então se entendeu que ele estava, na verdade, aprisionado pela sua falta de perdão. Então com seu biquinho ele começou a bicar a parede de lama daquele tronco, bicar e bicar e bicar. O seu bico começou a sangrar, mas ele não desistiu, porque ele entendeu que se ele continuasse ali, ele haveria de morrer. Até que ele conseguiu quebrar aquela parede de lama que ele mesmo havia feito e saiu do tronco de árvore apodrecido. O sol bateu sobre ele, ofuscando a sua vista, mas logo seus pulmões de ave se encheram de oxigênio. A sua asa quebrada já havia se curado. E ele então voou feliz, voltando a ser o que ele sempre foi, um pássaro que morava no céu, nas alturas, na liberdade, não preso no tronco de árvore por conta da falta de perdão. Queridos, é por isso que Jesus disse que devemos perdoar sempre. Porque quando nós não perdoamos, nós nos aprisionamos num bunker, numa prisão que chamamos de abrigo. E para não sermos mais ofendidos, para não sermos mais magoados, nós nos enchemos de ressentimento. Fazemos para nós paredes de barro, que se tornam para nós prisões. E dentro da nossa prisão de falta de perdão, nós queremos beber o veneno e esperar que o outro morra. O perdão liberta. O perdão quebra a parede de barro. O perdão não é deixar de sentir a dor. Imagine se você está com o pé infeccionado, com a unha encravada, alguém pisa no seu pé, dói bastante e a pessoa fala, desculpa. Você fala, não, está desculpado. A dor não passou, continua doendo. O perdão não é não é amnésia. O perdão não é esquecer a ferida. O perdão é uma decisão que te liberta, que te tira da prisão e que te condiciona também a ser perdoado por Jesus. Nós pecamos ao ponto de levar a Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz, consumido de dores por conta dos nossos pecados. Olha o que os nossos pecados fizeram a Jesus na cruz. Como então nós não perdoaremos também ao nosso irmão quando ele pecar contra nós? Libera o perdão e seja liberto da sua prisão apodrecida num toco velho de árvore. Se essa palavra fez sentido para você, compartilha com todos os seus contatos e deixa no seu comentário a palavra perdão. Que Deus te abençoe e viva Maria Imaculada.